Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de Cálculo Diferencial Integral 1. E nessa aula 2, nós vamos estudar funções exponenciais e logarítmicas. A função exponencial ela é definida da seguinte forma. Nós vamos pensar em um número A pertencente a R, ou seja, um número real, tal que A tem que ser maior que zero e diferente de 1. E nós já vamos ver o motivo dessa escolha. Então, nós vamos chamar de função exponencial de base a função que ela é definida de R em R, tal que f de x é igual a elevado a x. Então, imagine que o A aqui ele fosse 1. Então, nós teríamos 1 elevado a x, ia dar sempre 1. Então, x ia variar aqui e nós íamos ter a função constante 1, porque 1 elevado a x é sempre 1, não importa o x, né? Agora, imagine outro caso, que A fosse negativo. Por exemplo, se x fosse igual a meio, eu teria a raiz quadrada de A, e A sendo um número negativo, ela não estaria definida. Assim, a raiz quarta, a raiz oitava, então, para um quarto, para um oitavo, esses números aí não estariam definidos para a minha função. Então, não estaria a minha função definida. Então, dessa forma é que nós temos que ter A maior que zero, ou seja, não interessa para a gente A negativo, e nem A igual a 1, ou seja, A tem que ser diferente de 1. Então, aqui alguns exemplos que eu estou dando aqui a lei, né? f de x igual a 4 elevado a x. Então, 4 é um número que é diferente de 1 e maior que zero. 1/5 também, ó, é uma função exponencial. Raiz de 2 elevado a x. E elevado a x. Esse número e ele é muito importante, que ele é utilizado grandemente na matemática em modelagem. Por exemplo, se você quer fazer um ensaio de crescimento populacional, então esse ezinho está relacionado, crescimento de uma bactéria, saber quanto tempo faz que uma pessoa morreu em função da temperatura. Então ele é muito utilizado na matemática. Esse E, ele é um número irracional e o E ele é aproximadamente, assim como nós fazemos a aproximação do π, que é o número irracional, o E ele é 2,78281 e etc. Aqui não é que é uma dízima não, tá? Ele não se repete nunca, né? Nunca é uma dízima periódica aqui, e é 2,78281 e etc. Tá? Então tem infinitas casas decimais aqui. E nós vamos ver que ele vai estar intimamente ligado também com a parte de logaritmos. Então, a função exponencial e a função logarítmica, elas estão intimamente ligadas e nós vamos ver aqui durante o nosso curso. Bom, algumas observações. Se a minha função f de x é igual a elevado a x, então note que f de zero é 1. Por quê? Quando eu substituir x igual a zero, qualquer número, né? Como eu tenho que a é diferente de zero, porque ele é maior que zero, então qualquer número elevado a zero, qualquer número diferente de zero elevado a zero vai dar 1. Então f de zero é 1. Então, nós já sabemos que a minha função, né, essa nossa função exponencial, ela vai passar no ponto 0,1. Função dessa forma, f de x igual a elevado a x, o ponto 0,1 está no gráfico da função. Como a é maior que zero e a diferente de 1, então a elevado a x também é maior que zero para todo x. Ou seja, nós temos que o gráfico da nossa função ela está acima do eixo das abscissas, o eixo x. Novamente, como a é maior que zero e a diferente de 1, então nós temos aqui duas possibilidades. Ou a é maior que 1, ou a está entre 0 e 1. Né? Então nós temos assim, ó. Imagine que aqui está o 0, aqui está o 1, e eu tenho que a já é maior que 0, ou seja, a está para cá, aqui na reta. Então nós temos duas possibilidades. Ou ele está nessa parte aqui, que eu vou pintar de azul, ou ele está nessa parte aqui, que eu estou pintando de verde. Então vamos analisar os dois casos. Primeiro, vamos ver a maior que 1.
Ou seja, o A está nessa parte aqui, ele é maior que 1. Então, se A for maior que 1, x1 menor que x2 vai implicar que A elevado a x1 é menor que A elevado a x2. Visto que A é maior que 0, então se eu pego um número A maior que 0 e eleva a um x1, que ele é menor que o número x2, então A elevado a x1 é menor que A elevado a x2. Por exemplo, se eu tomo A igual a 3 e pego x1 igual a 2, e depois eu pego o mesmo 3 e pego x1 igual a 4. Ó. Peguei x1 menor que x2. Então, 3 elevado a 2 é menor que 3 elevado a 4, certo? Então, note que eu peguei x1 menor que x2, implicou que f de x1 é menor que f de x2. Então, eu concluo que a minha função é crescente. Agora, se nós tomarmos aqui um A entre 0 e 1, ou seja, A aqui ó, entre 0 e 1, nós vamos ter o seguinte, ó, x1 menor que x2 vai implicar que A elevado a x1 é maior que A elevado a x2, ou seja, f de x1 é maior que f de x2. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar o meio. Então, se eu faço meio elevado ao quadrado, isso daqui dá 1/4. Se eu pegar o meio e elevar a quarta, olha o que vai acontecer. Isso daqui vai dar 1 sobre 2 a quarta. 2 vezes 2, 4, 8, 16. 1 sobre 16. Note que o 1 sobre 2 ao quadrado, ele é maior do que 1 sobre 2 a quarta. Porque, olha só, 1/4 é maior do que 1 sobre 16. E aí, nós temos justamente que trocou o sinal. Eu peguei x1 menor que x2, implicou que f de x1 é maior que f de x2. Então, nós já vimos que quando isso acontece, a minha função é decrescente. Então, dada uma função exponencial da forma f de x igual a elevado a x, nós só precisamos olhar para o a para descobrir se a função é crescente ou decrescente. Se a for maior que 1, ela é crescente. Se A for o número que está entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, aqui nesse gráfico, por exemplo, se eu for analisá-lo, eu tenho que f de x é igual a meio elevado a x. Então, eu já sei que essa função é crescente ou decrescente. O que ela é? Crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Por quê? Porque o a, aqui que é meio, ele está entre 0 e 1. Então, essa função é decrescente. Uma outra observação que nós vimos foi a seguinte, que o ponto 0, 1 está sempre no gráfico. Então, ó, já marco esse ponto aqui, ó, o ponto 0, 1. E aí, eu marco outros pontos aqui. Por exemplo, quando for menos 1. Quando for menos 1, dá 2. Ó. Vamos ver o que é meio elevado a menos 1. Isso é 1 elevado a menos 1 dividido por 2 elevado a menos 1. Ou seja, é o inverso de 1, que é 1 mesmo, dividido pelo inverso de 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. E como é que nós fazemos essa conta? Repetimos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Então, essa conta aqui dá 2. Então, menos 1, 2 é esse ponto. Então, marco esse ponto. E aí nós temos alguns pontos já marcados e nós temos uma ideia de como é que é o gráfico da função. Note que a função é decrescente, ou seja, ela vai diminuindo cada vez mais aqui, vai tendendo aqui, vai tangenciar o eixo x. Ela nunca dá zero, tá? Mas ela vai se aproximando cada vez mais aqui desse eixo x. E ela tem essa configuração. Ela vem aqui de cima, né, e desce e vai baixando aqui. E ela passou pelo ponto 0, 1. Então, nesse caso aqui, a função ela é decrescente. Bom, vamos ver o caso agora de f de x igual a 2 elevado a x. Olhe, 2 é maior que 1, então a função é crescente. E aí nós marcamos alguns pontos também. Ó, o ponto 0, 1 está no gráfico da função, né? Porque quando x for 0, vai dar 2 elevado a 0, que é 1. Agora, um outro ponto que nós podemos marcar é quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, 2 elevado a 1 dá 2. Então, eu marco aqui o ponto 1, 2. E quando x for menos 1?
quando x for menos 1, vai dar meio. 2 elevado a menos 1, meio. Então, marco aqui o ponto menos 1, meio. Então, olha como é que é o gráfico da função. Então, a função é crescente. Ó. À medida que eu vou aumentando os valores de x, o valor da função vai aumentando. Aqui é o contrário. À medida que eu vou aumentando os valores de x, aqui, o valor da função vai diminuindo. Então, aqui eu tenho a função crescente e aqui eu tenho a função decrescente. Olha a diferença. Ó. Ela vem da esquerda de cima para baixo. Aqui ela vem da esquerda de baixo para cima. Então, temos aqui o exemplo de duas funções exponenciais. A da esquerda, aqui, ela é decrescente, que é f de x igual a meio elevado a x, e a da direita é crescente, f de x igual a 2 elevado a x. Agora vamos ver esse outro exemplo, que nós temos a função definida por f de RR, tal que f de x é igual a 3 elevado a x menos 1. Então, note que o domínio da função é R. Agora, olha o que vai acontecer com a imagem da função. Como 3 elevado a x é maior que zero, eu posso somar menos 1 em ambos os membros dessa desigualdade. Então, nós vamos ter que 3 elevado a x menos 1 é maior que menos 1. E aí, nós temos que a imagem, ó, essa função todinha vai ser maior que menos 1. Então, se nós formos marcar aqui, né, o menos 1, isso quer dizer o quê? Nós estamos dizendo que essa função toda aqui, 3 elevado a x menos 1, vai ser maior que menos 1. Ou seja, o menos 1 está aqui, e a gente pode deixar ele aberto aqui, e vai ser todo mundo que é maior que menos 1. Então, como é que nós representamos esse intervalo aqui? Nós representamos assim, menos 1 aberto até mais infinito. Então, é isso que está representando aqui a imagem da função. Ou seja, quando nós formos pegar o gráfico da função, né, o menos 1 está aqui, e vai ser só essa parte daqui para cima que vai estar definida a nossa função. Certo? Então, vamos lá ao gráfico da função. Note agora que quando x for 0, aqui vai dar 1, aí menos 1 vai dar 0. Então, ela vai passar no ponto 0, 0. Então, a minha relação aqui agora com a imagem vai ser essa daqui. Ela vai tangenciar aqui essa reta y igual a menos 1. Justamente por conta disso aqui. Por conta que o gráfico da função vai estar de menos 1 para cima. Então, ela vai passar no ponto 0, 0, como eu falei, e ela é uma função crescente, né? Por quê? Porque a é maior que 0. Então, nós temos ela aqui crescente. E ela não passou no ponto 0,1, ela passou no ponto 0, 0, por quê? Porque nós estamos diminuindo uma unidade. Essa função aqui, o gráfico dela funciona como se eu tivesse a função 3 elevado a x e descesse uma unidade. O 3 elevado a x estaria por aqui assim, né, passando, ele tangenciaria aqui, aí passava aqui no 0,1 e subia mais ou menos, né? Então, essa função aqui, 3 elevado a x menos 1, ela desce, claro que está tudo torto aqui, né? Mas ela desce aqui uma unidade. Eu pego essa unidade e desço para cá. Então, isso aqui vai tangenciar aqui, e esse ponto aqui, que é o ponto 0,1 da função 3 elevado a x, ele vai descer, vai vir para cá. Então, quando eu faço aqui uma subtração, eu baixo uma unidade o gráfico da função. Se eu somo, eu subo a quantidade de unidades que eu estou somando aqui. Bom, agora eu tenho aqui, ó, 3 quintos elevado a x mais 7. Então, note, 3 quintos é menor do que 1 e maior do que 0, então essa função aqui ela já é uma função decrescente. E aí ela está somando 7. Então, como eu falei, nós podemos pensar na função 3 quintos e somar 7. Ela vai subir 7 unidades. Então, o domínio dela é o conjunto dos números reais todo. E aí eu faço parecido com o que eu fiz ainda agora. 3 quintos elevado a x é maior que 0. Então, somo 7 dos dois lados. Então, 3 quintos mais 7 é maior do que 7. E aí, o que vai acontecer? De novo, agora, olha, eu posso pensar aqui no 7, né? E a função, ela está sempre maior aqui do que 7, né? Então, isso quer dizer o quê? Que a imagem dela,
vai estar no intervalo 7 mais infinito. Ou seja, quando eu for fazer o gráfico aqui, eu vou pegar aqui o número 7, né? Supondo aqui que aqui está o 7, eu vou ter uma reta horizontal aqui para servir de parâmetro, e aí o gráfico dela vai estar todo para cima. E ela é o quê? Ela é decrescente, então ela vai ser algo assim, ó, o gráfico dela. E vai passar aqui, ó, aqui era 7, né? Então eu pego unidade para cima. Quando for 0, vai passar no 8, vai passar no ponto 0,8, ela vai ter o seguinte aspecto, ó, o esboço dela, ela vai tangenciar aqui, vai passar nesse ponto 0,8 e vai subir aqui. Por quê? Porque ela é decrescente, tá? Então, ó, tá aqui, ó, eu estou colocando aqui a reta aqui no 7, né, na altura 7, ó, e ela vai fazer isso aqui e vai passar aqui no 8. Tá? Então, o aspecto do gráfico dessa função é esse aqui. Esse aqui é o eixo x. Tá? Então, não confundir aqui. Ó, o eixo x está aqui. Eu estou colocando uma reta aqui, passando no 7, só para dar uma ideia aqui. Tá? Mas o eixo x está aqui, o eixo y é esse daqui, e essa reta que eu estou desenhando é essa daqui. Tá? Então, é um esboço assim. Ou seja, eu pego a função que era 3 quintos elevado a x e subo ela 7 unidades. Agora, nós temos o caso especial do e elevado a x. Né? Lembra? Nós já falamos aqui quem esse número é. Então, o domínio da função é o r todinho e a imagem é de 0 a mais infinito. Ela vai estar tangenciando lá na altura y igual a 0. Então, o gráfico é esse aqui, ó. Ela vai passar aqui no ponto 0, 1, e quando for 1, vai dar E. E aí, eu ploto aqui o gráfico. Né? Note que E é maior do que 1, então a minha função ela é crescente. Então, vai acontecer, eu vou marcar mais um ponto aqui, né? E ela cresce, assim, ela é uma função crescente. Então, esse aqui é o gráfico da função E elevado a x. Agora vamos para a função logarítmica. A função logarítmica, ela também tem uma restrição, né, no A, porque eu tenho A pertencente a R, tá o quê? A tem que ser maior que 0 e A também tem que ser diferente de 1. E aí a função logarítmica de base A é a função definida dessa forma. F de R em R tá o quê? F de x é igual a log de x na base A. Então, log de x na base A, ela é representada dessa forma. E como é que é isso? Né? O que isso quer dizer? Bom, nós podemos ter uma base 4, por exemplo. Então, log de x na base 4. Posso ter a base 1/4, log de x na base 1/4. Log de x na base 10. Quando nós tivermos log de x na base 10, nós vamos simplesmente escrever log de x. Então, aqui é uma notação que nós usamos para a base 10. Nós não colocamos o númerozinho 10 e colocamos log de x. Uma outra notação que nós usamos é quando a base é o ezinho, aquele e lá do exponencial, né? Que quando eu tenho e, nós vamos escrever ln de x. Então, ln de x é quando eu tenho a base e. Então, fica subentendido que é a base e. Agora, o que é o log? Né? O log é uma maneira de nós escrevermos um número da seguinte forma. Log de x na base A vai ser igual a y se e somente se A elevado a y é igual a x. Então, vamos pensar no seguinte. Ó. Vamos pensar, por exemplo, no log de 8 na base 2. O que é isso? Eu vou chamar de y. Então, eu quero saber que número é esse. Tá? Então, isso aqui acontece se somente se essa base aqui elevado a y é igual a 8. Ó. A base, que é A, elevado a y, que é o número que eu igualei, é igual ao x. Então, ó, se eu tiver 2 elevado a y igual a 8. Aí, qual é o número que, quando eu pego o 2 e elevo a esse número, dá 8? É 3, né? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Então, isso aqui vai implicar que y é igual a 3. Então, note que o log, log de 8 na base 2 é 3. Certo? Então, aqui foi só para dar um exemplo aí para vocês. Uma outra coisa que acontece é o seguinte. O log de x na base A é a função. Né? Então, quando eu fizer o x igual a 1, olha o que acontece.
eu vou ter log de 1 na base A igual a um número y, certo? Então, isso acontece se e somente se A elevado a y é igual a 1. Olhe que o A é qualquer número, né? Maior que 0 e diferente de 1. Então, A elevado a esse número y está dando sempre 1. Qual é o número que satisfaz isso? É o y igual a 0, porque A elevado a 0 vai dar 1. Então, isso aqui vai implicar que y é igual a 0. Então, se f de x, né, é igual a log de x na base A, então o que vai ser o f de 1? O f de 1 é o log de 1 na base A. E o que é o log de 1 na base A? O log de 1 na base A é 0. Por quê? Por causa dessa conta que a gente já fez, né? Então, quando x é igual a 1, y é igual a 0. Quer dizer o quê? Que quando eu tiver o ponto 1, 0, esse ponto 1, 0 está no gráfico da minha função log de x na base A. Uma outra observação é o seguinte. Eu tenho dois casos a considerar, como visto lá na função exponencial. O A pode ser maior que 1, ou o A pode estar entre 0 e 1. Se o A for maior que 1, nós vamos ter isso aqui, ó, x1 menor que x2, o log de x1 é menor que o log de x2. Isso vai implicar que o f de x1 é menor que f de x2. Ó, eu já peguei aqui para x igual a 8, o log na base 2. Eu vou pegar o de log de 4 na base 2, ver que isso funciona. Só para dar um exemplo, tá? Se isso daqui é igual a y, qual vai ser o valor de log de 4 na base 2? É isso que eu quero saber. Então, isso aqui vai implicar que 2 elevado a y é igual a 4. E qual é o valor de y, né, que quando eu pego 2 elevo a y dá 4? É 2. Esse valor aqui é 2. Então, para x igual a 4 dá 2. Aí eu peguei um x maior. Para x igual a 8 dá 3. Então, eu peguei x1 menor que x2. O f de x1 deu menor que o f de x2. Então, realmente, essa função ela é crescente. De modo análogo, se nós pegarmos aqui um valor de A entre 0 e 1, nós concluímos que a função é decrescente. Então, fica simples nós verificarmos se a função é crescente ou decrescente. Se você olha para cá, para o A, e o A é maior que 1, então nós temos que a função é crescente. Se A estiver entre 0 e 1, é porque a função é decrescente. Bom, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Log de x na base 5. A gente já observa que a função ela é crescente, né? Uma outra coisa que nós já sabemos é que o gráfico dessa função vai passar no ponto 1, 0. E aí, ó, tá aqui o gráfico, né? E eu tenho aqui ela passando no ponto 1, 0. Só que o que acontece aqui? O que acontece agora é que ela vai ser tangente ao eixo y, né? Tangente ao eixo y. Bom, essa é a função log de x na base 5. Aí, existe uma relação entre a função logarítmica e a função exponencial. Se nós colocamos aqui a função identidade, a função exponencial relacionada a ela, né, seria 5 elevado a x. E aí, nós temos que essa função exponencial é a função inversa dessa função logarítmica. Então, isso quer dizer o seguinte. Quando eu faço, né, essa daqui aplicada nessa, o resultado dá o próprio x da função identidade. E aí nós temos que elas são simétricas com relação a essa reta, né? Como se tivesse essa reta servisse de espelho aqui para elas, né? Essa daqui rebatida para lá, tá? Muito bem. Bom, a função log de x na base E, nós já vimos que ela é representada por ln de x. E a função log de x na base 10 ela é representada como log de x. Então, vamos representar as duas aqui. Essa primeira aqui é ln de x e essa outra aqui é a função log de x. Note que aqui o 10 é maior do que e, né? E aí o que acontece? A função aqui ela tem uma curvatura maior aqui e ela vai ficar, a partir do 1, ela fica abaixo da função e. Então, é interessante observar isso. Mas ambas passam no ponto 1, 0. Bom,
Então, a gente já sabe essa relação aqui, né, que log de x na base a é igual a y, se somente se a elevado a y é igual a x. Nós temos aqui uma outra propriedade do logaritmo, que é o seguinte, ó, o log de a elevado a x na base a é igual a x. Por quê? Porque uma é o inverso da outra. Ó. A elevado a x é a função inversa do log de x na base a. Então, vai ser igual a x para todo x. Isso aqui é a propriedade da função inversa, porque uma é inversa da outra. Da mesma forma, se eu tiver a elevado a log de x na base a, eu estou fazendo a elevado a esse número aqui, ó. Só que esse número é justamente a função inversa da função exponencial. Então, também dá x, tá? E aí nós temos essas propriedades de logaritmo. Se eu tiver log de x vezes y na base a, vai ser igual a log de x na base a mais log de y na base a. Ou seja, produto vira soma. E se eu tiver quociente, vira diferença. E a outra propriedade é o seguinte, se eu tenho x elevado a r log na base a, esse r funciona como se ele viesse aqui para frente multiplicando, tá? Então fica r log de x na base a. Isso para todo r pertencente aos reais. Então, essas três propriedades aqui são importantes e elas nos ajudam a resolver alguns problemas, geralmente algumas equações aí que envolvem logaritmo. Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos para falar de funções exponenciais e logarítmicas. O próximo vídeo é muito importante porque nós vamos fazer vários exercícios relacionados a funções. Até lá!